3 paradoxos do contrato didático. 1. O paradoxo fundamental. O estudante não pode se comprometer com um projeto cuja parte principal ele desconhece, ou seja, a finalidade, o conhecimento a ser adquirido. O professor também não pode fazer mais por uma criança em especial, mas o comprometimento de ambos é essencial. O educador só pode fazer referência a obrigações de procedimentos. Qualquer contrato didático individual que contenha uma obrigação de resultados é apenas uma aposta. Um contrato didático real só é aceito se tiver como base protocolos definidos e envolver grupos de estudantes. Então, Sado, o Brousseau, nesse texto, o Brousseau ele selecionou 3 paradoxos, né, do contrato didático. Você poderia comentar um pouquinho os 3? Porque, por exemplo, no primeiro paradoxo, ele fala um pouquinho desses protocolos definidos, aqui no final, né, no finalzinho do primeiro paradoxo, e eu acho que isso às vezes pode dar a entender que o protocolo são aqueles combinados que a gente falou, porque então definiu os protocolos. Você poderia comentar um pouquinho? Ele fala da necessidade de o professor, planejar, entre aspas, o que ele deve trabalhar com os alunos. Tudo aqueles 4 passos que ele descreveu anteriormente no contrato didático, que são esses protocolos, porque realmente no sentido daquele protocolo é isso, que essa necessidade do professor criar condições para o aluno participar do processo de construção do conhecimento. Mas por que planejar entre aspas? Planejar porque não queria, porque não é tanto planejar, porque para mim planejar é muito fraco. Quando eu digo planejar, significa que você vai construir as situações de sala de aula, você vai analisar a priori, antes de ir à sala de aula, as escolhas feitas e dizer a priori em que a escolha feita pode provocar as mudanças desejadas. Antes de começar a aula? Antes de começar a aula. Claro, é desejável se apoiar em algum resultado de pesquisa, porque tem milhares de pesquisas que tratam dos assuntos do primário, do ensino médio, do ensino superior, e que essa reflexão na hora de preparar a aula é importante, porque ela vai minimamente te permitir alcançar o objetivo. E você pode até, na hora de trabalhar com os alunos, mudar as escolhas feitas em função daquele que é observado. Então, por isso que eu coloquei planejar entre aspas. Porque planejar parece uma coisa simples, eu faço assim, assim assado, aí dá. Não é tanto assim. Porque exige, geralmente, um trabalho mais profundo de reflexão por parte do professor, de quais situações eu vou escolher e como essas situações vão ser trabalhadas para os alunos, qual é o momento da devolução, quanto que eu vou voltar a retomar, por mim, a responsabilidade da construção do conhecimento por parte dos alunos. É tudo isso que eu chamo de planejamento, por isso que eu coloco entre aspas. Não basta eu resolver qual vai ser o problema que eu vou propor e pronto, né? Não. Tem muito mais do que Não isso. tem mais que isso. 2. O paradoxo da devolução. Expor uma afirmação categórica matemática é uma produção pessoal. Não é só citar um saber de referência. Requer um comprometimento pessoal do aluno com a verdade. O que ele faz ou afirma por vontade do educador escapa a seu julgamento. Ele deve pegar algo que o professor permite pegar, que não impõe. Quanto mais o educador pressiona e limita, menos educa para a matemática. O não dito tem papel essencial. Esse não dito, ele é relacionado com a devolução, que o professor faz no momento da fase didática, no momento que o professor dá ao aluno a responsabilidade de participar do processo de construção dos seus conhecimentos. Porque no enunciado, a princípio, você tem as regras do jogo. O que deve ser feito, como deve ser feito, quais são as condições que o aluno deve respeitar para participar do jogo. Quando eu digo jogo aqui, tudo para mim é jogo, resolver um problema é um jogo, que qualquer problema tem suas regras. Então, tem que respeitar essas regras para poder resolver o problema. Então, e aí, o que está enunciado ajuda o aluno realmente a caminhar.
também tem algumas coisas que você precisa, às vezes, entre aspas, dar um empurrãozinho, ou seja, talvez o enunciado sozinho não é suficiente para o aluno entender o que é pedido. Também, assim, na hora de você falar, é importante tomar cuidado também para não resolver, por exemplo, o problema no lugar do aluno. Porque às vezes a gente vê, isso acontece com professores, eu até comigo, às vezes você está no momento de devolução na fase didática, você fala para o professor, basta fazer assim assada. Então você já vendeu o peixe. E às vezes a pressão do professor sobre o aluno faz com que desestimula o aluno deixe de fazer, ou faz de qualquer jeito o que está sendo resolvido. O paradoxo do pensamento teleológico. Os textos matemáticos, a conclusão da reflexão matemática, servem previamente a seu aprendizado e uso. O professor exige que os alunos percebam os resultados futuros das reflexões que devem adquirir para guiar seu raciocínio durante o aprendizado. A hipótese de que a verdadeira reflexão seria criada só pelo real é um mito refutado pela epistemologia e pela história. Sado, quando o Brousseau fala desse terceiro paradoxo, ele termina falando sobre a hipótese de que a verdadeira reflexão seria criada só pelo real, é um mito refutado pela epistemologia e pela história. Essa ideia dessa reflexão que seria criada só pelo real é um pouco quando os professores entendem que todo conhecimento matemático precisa ser contextualizado, tem a ver um pouco com essa ideia? Na realidade, realmente tem a ver, porque a gente está vivendo o momento da moda, do contexto, a matemática deve ser contextualizada, deve estar relacionada com o dia a dia da criança, com o concreto. E eu concordo plenamente com o Brousseau, que é realmente um mito. Achar que você imaginar ou propor uma atividade que tem a ver com a realidade da criança, que isso vai resolver a situação. E que a gente vê que, na realidade, os professores erram bastante fazendo isso, porque às vezes até acham situações interessantes, mas fica naquele lado, por exemplo, matéria manipulativa, ou fazer um passeio, fazer uma coleta de dados. Mas o que acontece muitas vezes, cadê a matemática? E, no meu ponto de vista, você construir uma situação puramente matemática, que tem as características que o Brousseau descreve, é também um contexto. Você pode achar uma situação puramente matemática que permite ao aluno dar significado ao objeto, né? Claro que eu não estou dizendo que não se deva usar o contexto do dia a dia da criança, uma certa realidade, quando isso for possível, mas não tudo isso que vai resolver o problema das crianças.